Olá, amigas e amigos. É com muita satisfação que aqui estamos para mais um momento de tentativa de aprofundar os nossos estudos, nossas reflexões, ampliar as nossas consciências, seguindo nesse projeto da Casa Augusto Silva. E hoje viemos com uma proposta bem interessante, bem profunda, que, na verdade, tem tudo a ver com a busca que aqui estamos, né? Por que que a gente vai a uma palestra espírita, ou que seja espiritualista de uma forma geral? Por que que a gente busca uma leitura elevada? Por que que a gente participa de um estudo? Então, na verdade, o resumo de tudo é porque a gente está buscando a ampliação das nossas consciências, consequentemente, procurando minimizar os nossos princípios primitivos e angariar, né, mais virtudes às nossas ações. E para isso, como bem sabemos, precisamos seguir o exemplo do nosso governador, né, o exemplo de Cristo. Então, é dentro dessa proposta que viemos aqui trazer, para a gente poder, então, usar, né, esses momentos, uma vez que todos nós usamos essas leituras para reflexão e profundidade do nosso íntimo. Então, vamos aqui apresentar a vocês o que temos de, ou melhor, que Emmanuel trouxe para nós, com o capítulo da obra Fonte Viva, intitulado Nos Dons do Cristo. E ele vem trabalhar nesse capítulo lindamente a partir da escrita de Paulo em Efésios 4,7, que ele vem então detalhar neste estudo, nessa leitura, vamos assim dizer, leitura espiritual que ele traz para a gente, né, nos convidando, a partir da frase: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Então, o que Emmanuel vem trazer para a gente aí dessa graça, o que é de cada um de nós, e qual é a medida do dom do Cristo, né? O que ele traz dentro dessa fala de Paulo? Então, ele começa o capítulo dizendo: a alma humana, esses 20 séculos de cristianismo, né, isso, obviamente, de quando o livro foi escrito, mas a gente sabe que ainda por muitos e muitos séculos, essa profundidade da elevação espiritual vai permanecer, né, que essa alma humana, por todo esse tempo já pregresso e os tempos por vindouros, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Então, a gente precisa entender que o cristianismo puro, verdadeiro, né, é uma questão de consciência e iluminação dessa consciência diante as nossas batalhas, as nossas conquistas, porque a tendência é que a gente venha, né, a partir de encarnações, evoluindo, alguns evoluindo de uma forma bem intensificada, outros de uma forma mediana e outros de uma forma lenta. E aí é o que cabe à verdadeira vontade, que é diferente de desejo, porque às vezes a gente pensa, desejo, né, todo mundo tem, todo mundo quer estar evoluído, todo mundo gostaria de estar em mundos melhores, mas quem realmente tem a vontade disso? Quem tem por consciência essa vontade de renunciar, de purificar o sentimento de amor? Então, o Emmanuel já começa a trazer para a gente essa proposta, e aí ele complementa: o campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Então, nós temos muitas lutas interiores, e aí, né, ele vem abrandar os nossos corações, fala: olha, você não é único ou única,
o campo de luta é de todo mundo, cada um dentro das suas peculiaridades. E quando a gente lê isso e para pensar, né, fala, olha, a luta eu tenho que é diferente de outra pessoa, que é diferente de uma terceira, e assim se segue. Mas qual é a minha luta, né, dentro do meu íntimo, para purificar a minha capacidade de amar, de realmente renunciar aos meus egos, às minhas vaidades, os meus princípios primitivos, né? E aí, então, Emmanuel complementa, bem sintético, bem direto, animalidade versus espiritualidade. Então, no início desta proposta, ele vem trazer para a gente, olha, nós temos os nossos conflitos devido às nossas animalidades. Por outro lado, estamos buscando a espiritualidade. E isso é um conflito em nosso interior. Nós, ou nosso que aqui estamos dizendo, de quem está aqui nos planos, né, de encarnação em nosso planeta Terra. E aí ele complementa milênios de sombras cristalizados contra a luz nascente. Então, são muitos milênios de sombras cristalizadas. E aí, o que é importante a gente trazer? A gente trazer o verdadeiro auto-perdão. Porque se hoje a gente está realmente buscando melhorar, está conseguindo identificar, perceber as nossas faltas, os nossos vícios, vamos lembrar que não é de um dia para o outro, de uma única encarnação para a outra, que a gente vai tirar essas sombras. Elas estão lá, impressas e às vezes bem densas ainda nos nossos corpos espirituais. Então a gente precisa entender isso, saber buscar o auto-perdão e usá-lo, né, como, quer dizer, os nossos erros, os nossos princípios ainda primitivos, usar como um retrovisor de carro, ó, está lá para trás, naquela estrada, que nela eu não passo mais, porque eu tenho uma abrangência de estrada, de visão, desta nova consciência, sabendo que ainda, né, poderemos falhar devido a esses resíduos, mas é a partir do bom uso das nossas virtudes que a gente vai realmente ir atenuando os nossos vícios morais, inclusive conseguindo aos poucos e espiritualizando, né, e entender o que aqui na matéria, como usar a matéria. E para isso nós trouxemos aqui rapidamente um único parágrafo de um capítulo chamado Espiritualidade, nessa obra Na Seara do Mestre, escrita por Vinícius, que então ele diz o seguinte neste capítulo, né, repito, no capítulo intitulado Espiritualidade, ele diz o seguinte: o que cumpre fazer é espiritualizar a matéria, em vez de materializar o espírito, como, em geral, fazemos. Olha que profundo, gente. Será que a gente já parou para pensar e trabalhar isso em nossos sentimentos, consequentemente aos nossos pensamentos e vice-versa, para que nossas ações sejam realmente efetivas em prol do amor, como Cristo nos ensinou, né? Então, será que a gente está realmente espiritualizando a matéria? Ou a gente está ainda buscando materializar o espírito, buscando símbolos, e dentro desses símbolos, idolatrando, né, ou alguma coisa nesse sentido. Então, tanto é que Vinícius, ao longo desse capítulo, ele vem falar sobre isso, inclusive de erros de religiões, né, e líderes, na verdade, não são as religiões, mas dos responsáveis, né, humanos, com todas as falhas, como todos nós, foram induzindo dentro das suas interpretações ou interesses pessoais, foram mudando, né, a interpretação dos desígnios, dos ensinos do Cristo. Então, ele vem falar disso mais para frente, sobre essa questão de materializar o espírito. Então, como ele nos convida, né, o que cumpre fazer é espiritualizar a matéria,
E aí ele complementa: todos os atos, mesmo aqueles que nos parecem mais materiais, devem ser executados com certo cunho de espiritualidade. Então a gente precisa pensar, olha, usar a matéria, porque estamos aqui encarnados num corpo físico, né, então material, mas quais são realmente os nossos anseios, né? Estar neste mundo sem ser deste mundo ou sentindo que é deste mundo? E aí ele vem falar, né, desde atitudes simples, ele complementa, dando o exemplo da comida. Ele vem falar, o comer, por exemplo, que se nos afigura essencialmente material, é preciso que se faça com inteligência e discernimento, o que vale dizer com direção e orientação espirituais. Então ele vem trazer para a gente assim a importância do corpo, né, espiritual e o que, que representa, por exemplo, um pão, uma comida, né, a gratidão de acordo que temos muitas faltas, estamos aqui diante da misericórdia divina, tendo a oportunidade de alimentar, né, qual a representação de tudo isso? E de uma forma a considerar os demais espíritos que aquela comida que chega ao nosso prato, quantos espíritos envolvidos, espíritos encarnados envolvidos, é claro, além dos desencarnados. Então, desde aquele que planta com cuidado, com responsabilidade daquele alimento, que planta com amor, além de, obviamente, suas necessidades materiais, né? Aquele que transporta, aquele que comercializa, e ao mesmo tempo quem compra, quem vai produzir aquela refeição, se é ou não com amor, se é de forma renunciada, consequentemente, quem está recebendo essa refeição, qual a vibração ao sentir essa refeição e o cuidado, né, quanto a, por exemplo, a sustentabilidade, que é algo cada vez mais a gente tem que preocupar, né, diante ao cuidado da própria natureza, ao desperdício de alimentos, desde uma postura nossa, ao que coloca no prato, ao que aproveita do alimento, de quem compra, né, de quem a gente está comprando, é quem realmente está cuidando da plantação, não contaminando os lençóis freáticos. Então, tudo isso é uma cuidado do planeta, já é uma espiritualização. E isso faz parte, né, da gente buscar essa inversão da nossa animalidade, em vez de pegar o alimento para matar a fome, saciar uma sede unicamente de uma forma bem primitiva, né, ou buscar a representação no simples ato de beber e de comer uma comida, com todo esse contexto, né, quer dizer, aqui eu coloquei alguns pontos, mas muitos outros envolvidos, e a cada instante, a cada momento, né, então a gente precisa entender que são milênios de sombra cristalizados que a gente precisa sair dessa animalidade cada vez mais e buscar a espiritualidade. Então, Emmanuel continua para a gente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constitui as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Então, ele propõe aqui essa virtude do Cristo internamente, do nosso, então, obviamente, nosso íntimo, né? Isso vai ocorrendo, a qualidade vai melhorando, né? O precisa ter essência. Essa essência nós já temos. O que precisa é melhorar essa qualidade, fazendo essa transição da animalidade para a espiritualidade interior. E aí, na sequência, ele diz: daí a razão de a graça divina ocupar a experiência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes nela, se possam expressar. Então, daí é importante a gente entender que, né, que essa razão que a gente conquista na graça divina depende da nossa consciência para fazer com que essa transição da animalidade para a espiritualidade em nosso interior, seguindo os preceitos do Cristo, talvez sejam reduzidos, regulares ou enormes, que
vão se expressar de acordo com as nossas atitudes, de acordo com a nossa elevação da própria consciência. Mas com isso, como já dissemos, é pela vontade, não unicamente pelo desejo, né? Então, isso cabe a nós, muita renúncia, muitos propósitos de prioridade em vigilância, em oração, para nos manter antenados a cada dia, a cada momento, a cada instante, para aproveitar cada situação. E aí ele complementa: onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Então, quando a gente pensa ao cuidado que precisamos ter de uma planta preciosa, dessa mesma forma a gente precisa ter esse cuidado e ser vigilante a cada momento, a cada instante. Tanto é que na obra Boa Nova, ditada pelo espírito Bert Campos, o irmão X, no capítulo 7 em especial, intitulado A Luta contra o Mal, ocorre uma passagem muito interessante para a gente entender aí o que seriam essas qualidades cristãs. O momento de diálogo entre o Cristo e Tadeu, né, enquanto eles estavam andando todos juntos, e todos os discípulos acompanhando o Cristo, ajudando, fazendo, né, cada um as suas funções, sempre todos eles observando Cristo praticar a sua cura, né? Como sabemos, não é uma cura material, é uma cura espiritual, como a gente já refletiu aí no pensamento de Vinícius. Então, nesse processo, a gente sabe que o Cristo veio também para disciplinar os seus próprios discípulos. E um determinado momento em que Tadeu tenha uma situação que ele tenta fazer a cura em algumas pessoas, ele não consegue. E chega o Cristo, né, com toda a sua doçura, vai lá e faz a cura. E Cristo vendo tudo aquilo. Passa um tempo, ele vê Tadeu pensando, um pouco aflito, e é um momento que os demais discípulos não estão ali junto com eles. E Cristo aproveita a situação, sabendo, né, o que estava acontecendo ali com Tadeu, ele provoca, no bom sentido, Tadeu a falar o que estava afligindo. E então Tadeu expressa, né, que gostaria que tivesse o dom do Cristo para poder curar as pessoas, e questiona Cristo, por que não dar esse poder a nós, né? E aí Cristo vem falar nesta passagem a importância da gente curar primeiro o nosso interior, pelo amor profundo, puro dentro de nós, para a gente poder curar aqueles que estão aptos à cura, né? Porque tem tudo isso. Tanto é que nestas contestações de Tadeu, após as contestações, Cristo diz o seguinte: o discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Olha que importante, pessoal. A gente não deve, né? Quer dizer, o discípulo do Evangelho não deve combater o próprio irmão. Quer dizer, o próprio irmão ele está na essência ainda no primitivismo. Ele está buscando aprimorar as suas qualidades, ou está de uma forma ainda muito rasa. Então a gente não consegue, né? Então, quer dizer, aquele espírito mais evoluído não vai conseguir fazer a cura. Não adianta lutar contra isso. E aí ele complementa, né? Quer dizer, vou até repetir para dar complementação. O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor, junto à humanidade inteira. Então, mostrando assim, a lei de livre-arbítrio, né? E aí a função dos discípulos seguirem
educar a alma, né, trabalhar diante as manifestações sustentadas pela ignorância. Esse é o combate, né, que precisa ser feito. E aí, na sequência do próprio capítulo, um determinado momento, que aí Tadeu questiona o Cristo novamente, fala, mas essa minha intenção de querer curar todo mundo, eu errei, né? E aí Cristo responde, toda intenção excelente será levada em justa conta no céu. Então, olha só, quer dizer, a intenção prevalece, né? Ele acalma ali o coração de Tadeu. Mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Então, olha só como Jesus mostrando a sua concepção e a humildade diante de Deus. É o trabalho que Deus me propõe, eu tenho que seguir. Então, não sou eu que tenho que dizer o que fazer. É aquilo que a mim é apresentado. Não importa onde e como. Então, tem que aproveitar aquele momento para usar todos como plantas preciosas. E aí, mais à frente, ele complementa: só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Então, quando ele fala isso, né, logo depois que ele fala para converter essa alma à verdade, ele vem descrevendo para Lázaro a questão de intelectuais, estudiosos, mas não trabalhar o seu íntimo. Então, não adianta a palavra, não adianta só o estudo, se não coloca em prática. Então, Humberto de Campos finaliza o capítulo lindamente dizendo: todos os ouvintes das pregações do Lago compreenderam que não basta ensinar o caminho da verdade e o do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si. Então, se não faz o trabalho dentro de si, né, essa fortaleza de Deus dentro de si, não adianta leituras, não adianta assistir palestra, não adianta, como nós aqui, falar, estudar e falar, se a gente não trabalha o nosso interior. E aí, Emmanuel continua: quanto à terra, todos somos susceptíveis de produzir para o bem ou para o mal. Então, aqui ele reforça a questão do livre-arbítrio, né, para o bem ou para o mal, o que você, afinal de contas, vai querer, né? E aí ele diz: ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pumicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Então, quer dizer, se soubermos oferecer, né, a verdadeira a verdadeira forma de cultivar, né, nesse vaso do coração, como aqui Emmanuel complementa, expressa, né, fazendo uma boa analogia, a gente vai ter aí um solo consciente, que lembra muito, né, a questão dos solos férteis, como ele vem trabalhando aqui, como Jesus vem dialogando com Tadeu, né, e instruindo ele, educando ele da melhor forma possível, para realmente trabalhar o seu interior, para fazer as curas, né, desse canal milagroso, e podendo exteriorizar esse bem verdadeiramente diante as graças do Senhor, quer dizer, tudo ao redor de nós. O que é esse ao redor de nós? O ao redor de nós é as situações, tudo que nos aparece, tudo que nos propõe para seguir utilizando os nossos talentos, as nossas virtudes já aprimoradas, claro que muito ainda aprimorar, mas usando ela em detrimento dos nossos instintos, nossas atitudes mais primitivas. Tanto é que complementa bem a esse raciocínio o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo,
o capítulo 12. Capítulo 12, especificamente o tópico 10, intitulado O Homem no Mundo, e esse capítulo 12, intitulado Sede Perfeitos, né? Quando ele fala do homem no mundo, em determinado momento, especificamente o quinto parágrafo, ele diz o seguinte: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Então, quer dizer, não importa o nível ou condição social. Isso a gente parte também para as questões econômicas, questões culturais, educacionais, tudo que está interligado, né? Então, não importa isso, todos nós temos a oportunidade de prestar o serviço praticando a caridade. Como bem sabemos, fora da caridade não há salvação. Então, aqui ele vem falar dessa perfeição a partir da prática da caridade nas diferentes condições sociais. E aí ele complementa: nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-lo. Então, quer dizer, a gente se insular, quer dizer, isolar, a gente não vai aproveitar a oportunidade, a gente precisa da sociedade, a gente inclusive convida para a leitura do capítulo da lei da sociedade, do livro dos Espíritos, né, para aprofundar ainda mais, e a importância da sociedade para o nosso aprimoramento, para servir. Então, enquanto estamos tendo aí instintos ainda primitivos, explosões, falta de paciência, intolerância, tudo que, né, estamos buscando aprimoramento, é na sociedade que nós temos essa chance, e às vezes a gente esquece isso, né, como aqui nos lembra Kardec. E aí, então Emmanuel continua: observa a tua boa parte. E lembra que podes dilatá-la ao infinito. Então, a gente saber usar o que a gente já melhorou para crescer ainda mais, dilatar isso ao infinito, à vida eterna, e a gente sair desses pensamentos e atitudes mesquinhas, com atitude de caridades pequenas, né? Quanta caridade muito maior somos capazes de oferecer aos nossos irmãos e aprimorar essa capacidade de amor. Olha o exemplo de Paulo. O que Paulo fez para nós, né, diante a levar as cartas de Cristo. Então, quer dizer, depois do que ele enxerga, né, vê Cristo, e aí ele muda e segue nas correções morais com uma renúncia muito profunda, o maior exemplo, né, de fé que a gente pode entender aí de um o correspondente ao Cristo, né? Então, quer dizer, usar essa boa parte, ele usou todo o seu potencial para dilatar ao infinito, né? O quanto ele fez em uma única encarnação. E aí, Emmanuel continua: não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Então, não adianta a gente querer achar que uma encarnação para outra, ou ainda, né, na mesma encarnação, a gente vai mudar totalmente, a gente vai transformar totalmente. Não, a gente precisa entender que temos resíduos de milênios de trevas, né? E com isso a gente está buscando essa luz, para buscar a luz declarativa, e isso traz para a gente mais uma vez a reflexão e a importância do auto-perdão. Saber que temos as nossas falhas, nós estamos lidando no íntimo, né? Lutando contra esses vícios para aprimorar e tentando aproveitar a cada momento, a cada situação. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Então, a gente precisa persistir a esses exemplos e colocar em prática. Então, Emmanuel finaliza para nós: não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Assim assina Emmanuel. Lindamente, né, dizendo da questão do que nós não podemos esquecer, quer dizer, chama para a gente assim, a vigilância. E dentro da vigilância dos nossos pensamentos, as nossas palavras e nossas atitudes, o aproveitamento
de cuidar em cada situação, de migalha em migalha, como Emmanuel colocou, de atitudes e atitudes, a gente vai, inclusive, aperfeiçoando os nossos hábitos a partir dessas práticas, né, das práticas mais elevadas. E com isso, seguir esse crescimento real dos dons do Cristo, como disse Paulo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Então, que possamos usar o máximo possível das boas medidas que nos cabem e nesta encarnação para purificar cada vez mais o nosso espírito e, consequentemente, ter esse amor mais prudente. E assim terminamos, que possamos estar em boas vibrações, servindo a Deus como Cristo nos ensinou. Um grande abraço.